Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Nas nossas terças-feiras entra o quadro Neurociência na Veia e nós estamos na série Neuroanatomia. Se você não viu os outros vídeos dessa série, vale muito a pena assistir a todos eles para você entender como é que nós estamos explicando um dos temas mais complexos, né, sobre o sistema nervoso, que é a anatomia do sistema nervoso, aqui em vídeos curtos e bastante didáticos no YouTube. Hoje o nosso tema é o diencéfalo. Nós já estamos chegando quase que no fim dessa série, porque se a gente considerar o cérebro, o sistema nervoso central superior, como se fosse uma estrutura de 5 andares, nós estamos chegando ao quarto andar. O diencéfalo congrega uma porção de estruturas que, na verdade, foram agrupadas de forma a melhorar ou facilitar nossa compreensão, mas que no fundo, são estruturas compostas por núcleos, né? Conjuntos de neurônios agrupados dentro do sistema nervoso central com funções bastante específicas. Esse vídeo tem a intenção de genericamente mostrar o que é que tem nesse quarto andar no diencéfalo, para que depois a gente possa, nos próximos vídeos, esclarecer detalhes sobre cada uma dessas estruturas, tá bom? Então, quando a gente pensa em diencéfalo, assim, de uma forma global, geral, nós estamos falando da principal das estruturas dessa região, que é o tálamo. Mas não é só o tálamo que vai ser importante aqui, nós também teremos o hipotálamo, que se localiza abaixo do tálamo, o epitálamo e o subtálamo. Exatamente, o diencéfalo é composto pelo conjunto dessas 4 estruturas, macroestruturas: o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Bom, eu vou começar do mais simples para o mais complicado, tá bom? Então, a mais simples dessas estruturas, que na verdade tem aí uma controvérsia importante acerca dela, é o tal do epitálamo. Por quê? Porque o epitálamo é o nome daquilo que nós consideramos, né, uma glândula que é chamada de glândula pineal. Então, o epitálamo, que é essa localização, esse lugar do diencéfalo, é ocupado por uma glândula endócrina, chamada de glândula pineal. E por que a pineal é uma glândula cheia de controvérsias? Né? Porque lá atrás, no século XVI, René Descartes, durante a sua investigação sobre a interface do corpo com a mente, ou né, do cérebro com a mente, ele elegeu a glândula pineal como se fosse justamente o ponto de conexão entre essas duas estruturas. Dada a condição anatômica, né, da glândula pineal, porque, curiosamente, né, todas as outras estruturas do cérebro são estruturas que são bilaterais, são especulares, né? Tem uma imagem especular, como se fosse um espelho, então o que tem de um lado tem do outro, né, de forma repetida e espelhada, né? E o epitálamo não, o epitálamo passa a ser uma estrutura única central. Que é uma coisa relativamente comum quando nós estamos estudando glândulas. Isso também vai ser verdade, por exemplo, com a hipófise ou a tireoide. A maior parte das glândulas, ela não é bilateral, né? Quando a gente fala, por exemplo, das adrenais ou dos ovários ou dos testículos, aí nós vamos ter essa condição de bilateral. Mas quando a gente está falando, por exemplo, da tireoide ou paratireoide ou eh, a estrutura da pineal mesmo, como é o caso, ou a estrutura da hipófise, nós não temos uma estrutura bilateral tão caracterizada, tão clássica como nos outros casos. Então, quando a gente olha para a pineal ou para o epitálamo, e Descartes fazendo isso, imediatamente acreditou que pelo posicionamento central, né, no cérebro e ao mesmo tempo único, ela teria uma importância muito grande e estaria ali centralmente localizada com uma função importante nessa conexão do cérebro com a mente, que era uma coisa que era uma busca incessante naquela época. Né? Hoje a gente sabe que a glândula pineal não tem esse papel, muito pelo contrário, é uma glândula relativamente primitiva. Outros animais, como é o caso de peixes ou de anfíbios, possuem pineais até mais exuberantes do que o ser humano. Então, por isso mesmo, ficaria difícil de acreditar nessa atividade da pineal metafísica, vamos dizer assim. Mas muita gente coloca a pineal nesse lugar
E não dá nem para a gente entrar nessa discussão, porque como glândula, como sistema endócrino, ela nem faz parte do sistema nervoso propriamente dito, né? Mas tá aí o destaque para o epitálamo. A seguinte estrutura é o subtálamo. E os núcleos subtalâmicos, então algumas estruturas que ficam nessa região do subtálamo, eles estão diretamente conectados com as funções dos núcleos da base. Funcionalmente, o subtálamo tem um papel muito importante de levar aos núcleos da base uma espécie de sinal decorrente das informações que vêm do sistema límbico e do tronco encefálico para influenciar o comportamento. Porque os núcleos da base vão ser muito importantes para a seleção dos comportamentos, né? A gente escolhe os nossos repertórios comportamentais com base no que está nos acontecendo, com base na nossa emocionalidade e que comportamentos são adaptativos ou não. E o subtálamo tem um importante papel em justamente fazer essa síntese desses sinais que estão acontecendo tanto no tronco encefálico quanto no sistema límbico, né? E o subtálamo, os núcleos que ficam ali no subtálamo, têm direta conexão com os núcleos da base que ficam no telencéfalo, que é o quinto andar dessa conversa que a gente vai ter logo em seguida, né? As duas estruturas mais importantes do diencéfalo são justamente o hipotálamo e o tálamo. E, apesar da gente usar os nomes no singular, né, hipotálamo e tálamo, aqui nós temos estruturas bilaterais. Então, nós temos núcleos hipotalâmicos do lado direito, núcleos hipotalâmicos do lado esquerdo, nós temos núcleos talâmicos do lado direito, núcleos talâmicos do lado esquerdo. Essas estruturas são bilaterais, então, e governam, atuam sobre os hemisférios cerebrais, porque aqui nós já estamos em áreas, o diencéfalo já faz parte do cérebro, junto com o telencéfalo, né? Não faz mais parte daquele aglomerado do encéfalo, nós já estamos em estruturas consideradas estruturas cerebrais. E aí, o hipotálamo e o tálamo terão um papel fundamental justamente em receber sinais específicos para ajudar na composição, tanto da identificação do que está acontecendo, então, da discriminação sensorial, como também na escolha comportamental. Cada um da sua forma, cada um a seu tempo. Nós vamos ter a oportunidade de mergulhar mais profundamente em cada uma dessas estruturas, mas a nível geral, apenas para que a gente possa, né, empacotar essas estruturas aqui numa ideia única. O hipotálamo, ou os núcleos hipotalâmicos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, estão o tempo inteiro recebendo sinalizações que são importantes a respeito de movimentos que ocorrem no ambiente que são mais ligados ao ciclo sono-vigília, então, se é dia ou se é noite, eh, ritmos relacionados com a temperatura, ritmos relacionados com o clima, se está chovendo, se está ensolarado, se é um dia nublado, se é um dia cinza, se é um dia azul, né? Isso tudo importa para o hipotálamo, para ordenar o comportamento. Depois, o hipotálamo também recebe muitas informações do sangue. Então, ele vai ter um papel fundamental em saber sobre a nossa condição de nutrição, a condição dos nossos eletrólitos, a condição da nossa hidratação. Então, o hipotálamo tem o papel de identificar esses sinais, bem mais genéricos, e a partir disso, coordenar os chamados comportamentos motivados. Então, a partir dessa informação sobre temperatura, ambiente, estação do ano, horário do dia, temperatura, tudo isso vai coordenar quais são os comportamentos que devem ser executados. Por isso a gente diz que você não tem fome quando você tem uma diminuição na sua energia corporal. Na verdade, você tem fome quando o hipotálamo, a partir dos sinais sensoriais que ele recebe, detecta que é um bom momento para você conseguir alimento. Então, você não vai ter fome, por exemplo, em horários onde você não consegue alimento, onde é difícil de você obter alimento. Na natureza, isso vai ser muito importante, porque o animal não vai gastar energia buscando alimento quando a chance dele obter alimento é muito baixa. Ele vai empregar a energia de busca do alimento, que sempre coloca o animal em risco e gasta energia para fazer isso, para fazer uma coleta de alimentos ou para fazer uma caça. Então, ele vai fazer isso quando aumenta a chance dele conseguir obter esse alimento e não a- ao mínimo sinal de que há uma queda na energia. E muito pelo contrário, ele vai tentar fazer de tal sorte que nunca ocorra essa queda de energia, sempre preservando, né, a sobrevivência acima de qualquer coisa, mantendo os níveis energéticos suficientes para a sobrevivência do animal. Então, muita gente acha que a gente tem fome quando tem
necessidade de alimento e o corpo funciona de um jeito muito mais organizado e muito mais bem preparado do que isso. Mas nós vamos entrar mais profundamente nesse mérito num vídeo específico sobre os núcleos do hipotálamo, descrevendo inclusive os diferentes núcleos. O tálamo já funciona de uma forma um pouco diferente. O tálamo ele é mais sensível a alterações no ambiente que sejam mais rápidas, mais transientes. Então, o aparecimento de alguma sombra, de algum elemento, de alguma estrutura que eu posso discriminar, por exemplo, que seja alguma coisa que me provoque algum grau de risco, um predador, um animal peçonhento. Então, o tálamo rapidamente consegue identificar sinais sensoriais via visão ou audição, ou até mesmo do tato, ou do olfato, que também é muito importante, e identifica qual é o risco disso em relação à situação que nós estamos vivendo. No caso do olfato, os sinais vão ser integrados no córtex, eles não chegam exatamente do tálamo, mas do córtex também vai para o tálamo. Então, o tálamo também fica recebendo sinais do olfato, só que de forma indireta. Em relação aos outros sentidos, ele recebe os sinais e já interpreta e rapidamente pode dar um significado para aquilo que está acontecendo naquele momento, para modificar o comportamento de forma mais incisiva. Então, é um pouco diferente o trabalho de cada uma dessas estruturas. Lembrem-se, o subtálamo, trabalhando fundamentalmente com a ideia dos sentidos relacionados à emocionalidade, ao que está acontecendo, ao drive geral do organismo para produzir mudanças comportamentais. O hipotálamo, muito ligado aos sinais ambientais e à condição geral fisiológica do organismo, e o tálamo, buscando sinais ambientais de mudança rápida, mudança transiente. Reparem que apenas o epitálamo, ou a glândula pineal, é que está fora desse jogo geral aqui, justamente porque, se a gente for ver anatomicamente, o que aconteceu é que a pineal já existia e o diencéfalo cresceu em volta dela. Então, ela não faz parte dessas estruturas, ainda que ela seja um importante identificador do ritmo dia-noite. Por quê? Quando a pineal recebe informações de que há ausência de luz, ela libera o hormônio melatonina, fazendo essa identificação, essa sinalização de que está de noite. Então, o diencéfalo, como quarto andar, né, dessa estrutura magnífica que é o encéfalo, né, o nosso sistema nervoso central superior, ele vai trabalhar muito identificando diferentes sinais sensoriais que modulam os comportamentos, de tal sorte que nesta estrutura, neste nível funcional do cérebro, o grande barato, a grande finalidade é poder construir comportamentos mais adequados às circunstâncias que o indivíduo está vivendo, e menos aqueles comportamentos que a gente viu bastante na região do tronco encefálico, no mesencéfalo, que são comportamentos mais estereotipados, que dizem respeito mais à forma como a espécie tem lá os seus protocolos comportamentais para ocorrerem a cada instante. Neste novo nível de comportamento, é tanta sutileza e tão importante para a evolução das espécies, que só, por exemplo, com a participação do hipotálamo, que nós conseguimos ter uma detecção precisa sobre a temperatura ambiente para poder regular o nosso comportamento e manter a temperatura corporal estável, mesmo quando a temperatura do ambiente oscila, o que permite a mamíferos, aves principalmente, se adaptarem a toda sorte de temperatura ambiente. Nós somos uma espécie que ocupamos todos os lugares desse planeta, independentemente do esquema de temperaturas vigente, né? Isso vai acontecer com uma gama importante de aves, de mamíferos que podem regular sua temperatura a partir dessa função hipotalâmica. Mas nós vamos depois nos debruçarmos especificamente nas estruturas do tálamo e do hipotálamo, falando de cada um dos núcleos e mostrando a importância e o papel dessas estruturas na construção da nossa percepção e também do comportamento. Espero que você esteja gostando dessa série, então faça aí a sua parte agora. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito até agora e, caso você possa e ache importante, use aí o botãozinho do valeu para fazer uma contribuição que ajuda a gente a sustentar toda essa estrutura do canal Nada Trivial, com a produção, a equipe de conteúdo e também todo mundo que faz acontecer a edição dos vídeos, a sonorização, especialmente, né, o pessoal da Coplane Filmes, a quem eu agradeço todos os dias por me permitir colocar um vídeo todos os dias aqui no Nada Trivial para vocês. Então, se vocês puderem, me ajudem a manter esse trabalho
contribuindo financeiramente conosco também. Um grande abraço e até o próximo.